RCP Notícias. Treze horas em Cabo Verde. Está a começar o Jornal da Tarde da RCV, edição para esta segunda-feira. Abrimos com os títulos. Boa tarde. Queijo do Maio suspeito de ter provocado intoxicação alimentar. Delegado da Saúde não confirma. Produtoras da ilha chocadas com a suspeita. Nova Guarda Marítima do Mindelo deve ser executado em 8 meses e deverá custar pouco mais de 60 mil contos. O presidente dos Estados Unidos da América acusa a Rússia e China de realizarem testes nucleares de forma escondida e ordena a retoma dos testes por parte dos Estados Unidos da América. A operação policial em 2 favelas no Rio de Janeiro deixa mais de 100 mortos. Pesquisas mostram que pelo menos 87% dos moradores em favelas disseram apoiar a mega operação da polícia. Estas e outras notícias para acompanhar já a seguir. Anatório, boa tarde. Muito boa tarde. Queijo da Ilha do Maio suspeito de ser motivo de intoxicação alimentar, mas o delegado de saúde da ilha não confirma por hora que o motivo seja hoje. Casos toras de queijo da localidade de Ribeira de Dom João, na Ilha do Maio, mostraram-se hoje chocadas com as informações que estão a circular, alegando que o queijo do Maio tem sido motivo de intoxicação alimentar na ilha. Indignadas, estas senhoras procuraram a comunicação social para dar esclarecimentos e pediram a envolvência de instituições vocacionadas por um posicionamento urgente, de forma a evitar mais constrangimentos, conforme José Carlos Varela. Há muito que o queijo do Maio é caracterizado como a marca e a grandeza da ilha. Em muitas famílias são a principal fonte de rendimento, só que nos últimos dias tem passado por momentos complicados, com a frequente informação que está a circular principalmente nas redes sociais que o queijo do Maio está sendo motivo de intoxicação alimentar. Indignadas, um grupo de mulheres produtoras de queijo procuraram a RTC para esclarecer alguns pontos e pedir que instituições como Delegacia de Saúde, IGAI e outros organismos se posicionem para o esclarecimento cabal do assunto. Desde o dia que foi experimentado na queijo veneno de Ilha do Maio, fica triste. Agora, se aconselha todos os meus colegas que quando estão fazendo nosso produto de Ilha do Maio, nunca esperava para alguém de Ilha do Maio vai abonar se terra. Bom, nós terra e Ilha do Maio. Não estou morando longe, terra de quem está servindo a nós. Nós e de Maio. Cada um está comprando esse queijo, parece um pouco que estou comprando, e cada um está fazendo esse queijo, tem que ter gênio para fazer queijo. Porque nunca, a minha tem corrente de talento para fazer queijo. Desde minha avó, no lixo não. Aquele primeiro vez que você está a falar queijo de Maio fazer mais? Sim, senhora. A minha tem escola desde minha avó. Nunca fiz queijo de Maio fazer algum nada. Agora hoje, esta queijo de Maio, veneno. Veneno, todo alguém sabe como é veneno, quem comer morre quando morre. Agora, não te pedi, quem quer de direito para dar uma explicação ali na meia. A mim, eu tenho um poder corrente de talento a fazer queijo. Mas graças a Deus, tem hoje que chegou alguém para a Rosalina. Porque eles fazem aquilo. Então, só se ele anda com o malandado, ou maneira que é. Mas como é vender, tem direito de conservar. Num lugar direto. E para nós que chover ganhar pão, mas que está sentindo aqui esse tipo de notícia? Não, eu estou que sabe, pop. Uma sexta-feira vai vender queijo. Chega na rua de variedade, lá na rua de Avenida. Chega aqui, não sabe comprar uma coisa lá. Chega um senhor para a minha frente. Eu falo, senhora, eu comprar um queijo. Ele fala, dona, queijo, está veneno. Eu falo, senhora, se conhece a flor, queijo de Maio inteiro está veneno. Ele fala, não, esse que flado. A mim que ela gente que sabe, sai de saqueiro lá. Depois um flor Rosalina, não. Lembra de coisa como o primo flor. Pega a mala na mão, embacais. Chega na caixa, vende tudo em queijo. Eu falei, Jesus, obrigado. Por seu turno, o delegado de saúde diz que apesar de receber pacientes com sintomas de intoxicação alimentar, não confirma por hora que o motivo seja o consumo do queijo. Essa é outra notícia que não vamos avançar sobre isso, vamos esperar outros diretrizes para poder falar sobre isso, para explicar melhor sobre esse caso. Mas tem tido ocorrências de intoxicação? Sim, já tive ocorrências, pessoas referem que foram consumidas, mas não podemos confirmar totalmente se foi isso também. Vão já averiguar, não? Temos virose, temos outra coisa, não podemos confirmar completamente se é isso, porque não fizemos um estudo. E por ser uma questão sensível e de saúde pública, prometemos continuar a acompanhar e trazer à antena outros detalhes que se mostrar pertinente. Em São Vicente, o Porto Cruzeiro da ilha recebeu um dos maiores navios esperados ao longo da época de escalas 2025-2026. O primeiro-ministro José Luís Correia Silva participou no momento da recepção simbólica do navio Main Chief A6, augurando que seja uma de muitas escalas previstas, conforme José Pedro Santos.
Com a visão de que o bem receber é a chave de sucesso do turismo de cruzeiro que se perspectiva para o país e que tem o Porto de Mindelo recém-inaugurado como um dos seus pilares, o Primeiro-Ministro participou na manhã de hoje da cerimónia de troca de placas com o comandante do navio Main Shift 6, um navio de cruzeiros com 2.385 turistas e 949 tripulantes, o que faz dele um dos maiores esperados dessa época. Um ato que Ulisses Correia Silva encara como uma cortesia que poderá fazer a diferença e gerar frutos. Significa mais turismo de cruzeiro, com barcos que trazem muito mais turistas, com possibilidade de consumirem sobre aquilo que nós produzimos, podemos oferecer aqui de melhor em São Vicente, e cria oportunidades, quer para o comércio, para o artesanato, para a restauração, fazer com que haja o máximo consumo dos turistas na ilha. E depois vai criando também a notoriedade, porque isto é assim, vai passando depois a boas mensagens sobre bom acolhimento, sobre um bom destino, e quando vem o cruzeiro, muitas vezes depois vêm outros turistas que tentarão criar outras oportunidades de experiências via programas mais residentes, né? Os turistas que chegam pela via marítima e aérea poderão encontrar nas 3 ilhas irmanadas e mais a norte do país, Santo Adão, São Vicente e São Nicolau, alternativa ao turismo de massa registrado em outras regiões do país, gerando um fluxo económico dinâmico pela demanda de serviços e produtos. Está tudo encadeado para podermos desenvolver um turismo ligado à economia azul, mas um turismo que aproveita daquilo que nós temos de melhor, que nós podemos oferecer de melhor na cultura, na indústria criativa, na gastronomia, no bom ambiente, nas praias, que não são muito grandes comparadas com Sal e Boa Vista, mas são praias que podem ser balneares e podem dar também um bom entretenimento aos turistas. Com essa visão integradora que o chefe do Executivo Nacional desafia a criatividade dos operadores do setor turístico. Agora temos que criar e ser também criativos na construção e criação de produtos que estejam mais virados para este tipo de mercado. Como eu disse, que são turistas que vêm por um tempo relativamente curto, porque os barcos têm estadia curta, mas dentro desse período fazer com que tenham o máximo de possibilidade de ter entretenimento, de poderem comprar brindes, de poderem conhecer a realidade também intrínseca da ilha. Das 165 escalas previstas para a época de cruzeiros 2025 e 2026, o navio Main Shift 6 é um dos maiores paquetes parados no Porto de Cruzeiros de Mindelo. E a nova Gar Marítima do Mindelo será um símbolo de modernização, sustentabilidade e abertura ao bar em Cabo Verde, disse o ministro do Mar Jorge Santos, que visitou hoje as obras que integram o Plano Nacional de Modernização dos Portos, orçados em mais de 60 mil contos e com prazo de execução de 8 meses. Milo Rodrigues tem os detalhes. Um investimento de mais de 60 mil contos que promete transformar a Gar Marítima numa infraestrutura moderna com sistemas digitais, energias renováveis e que vai, segundo o Ministro do Mar, oferecer maior conforto aos passageiros e turistas. O conceito que se está a inaugurar aqui no Porto, do Porto Grande, que é um conceito nacional, para além desta gar, estamos a construir mais 8 gares a nível nacional, maioritariamente financiados pela própria empresa Enapor, mas também dentro do pacote que nós temos com o Banco Mundial. Mas estamos em crer que é mais um elemento para valorizar o Porto Grande do Mindelo, para o desenvolvimento do turismo, mas também para facilitar os transportes marítimos a nível interilhas, mas também a nível internacional. Segundo Jorge Santos, esta é uma obra pensada para o presente e o futuro, num conceito de portos verdes e azuis, que coloca Cabo Verde na linha da frente da modernização portuária na região. Poucos meses estaremos também a iniciar o projeto de expansão do Porto Grande, que vai particularizar os diferentes terminais do Porto, o terminal da pesca, o terminal do bunkering. Por isso é isto que se quer. É termos aqui um país com um sistema portuário exemplo a nível da nossa região do Atlântico Médio e ser concorrencial. Podemos partilhar com Marrocos, partilhar com Senegal, com todos os portos vizinhos, Canárias, e sermos concorrentes. Para isso temos que ter esse nível de qualidade que estamos aqui a testemunhar neste momento na Gar Marítima de São Vicente. Já o presidente do Conselho de Administração da Enapor revela que a nova Gar vai acolher um centro de formação que deve aproveitar a experiência dos trabalhadores reformados para transmitir conhecimento às novas gerações. Também um edifício que tem um plano de gestão ambiental vai juntar muito com o que a Enapor pretende fazer breve no futuro, que é a remodelação da marginal, que vai beneficiar não só
o terminal de cruzeiros, mas também a GAR e também a cidade de São Vicente. Neste espaço em concreto nós vamos ter uma reabilitação da parte de baixo, né, para criar um conceito aberto que pode ser utilizado para eventos no futuro. Depois na parte de cima vamos ter uma restauração, um lugar público, e também vamos ter a parte de cima que é a parte da Enapor Academy, e por cima da Enapor Academy vamos ter um miradouro muito confortável para que as pessoas também possam deliciar essa magnífica baía. A Enapor está ainda a trabalhar com a Câmara Municipal de Lisboa na reabilitação da Marginal do Mindelo, um projeto que pode trazer a tradicional calçada portuguesa para frente da GAR marítima da cidade. E a Fundação Tartaruga, em parceria com outras instituições, está a realizar na Boa Vista uma formação sobre arrojamento de cetáceos. Esta formação vai servir para reforçar as capacidades de resposta e intervenção na Boa Vista, também na Ilha do Sal, ilhas onde o arrojamento de cetáceos ocorre com alguma frequência, de acordo com a ONG. O trabalho é assinado pela Arieta Barros. Arrancou hoje na Ilha da Boa Vista formação especializada sobre arrojamento de cetáceos nas ilhas da Boa Vista e Sal. Segundo a Fundação Tartaruga, este evento ocorre com alguma frequência nestas ilhas e exige intervenções coordenadas. Desde 2000, na Boa Vista e também no Sal, têm surgido vários arrojamentos de cetáceos e surgiu uma falta de equipamento também de formação para que o processo de reflutuação, ou seja, o processo de voltar a colocar os animais na água de uma maneira correta, para aumentar a probabilidade de sobrevivência, é necessário que todos tenham ou que saibam agir corretamente. Então surgiu dessa necessidade de tentarmos aumentar a taxa de sucesso. Sara Vieira, coordenadora de voluntários da Fundação Tartaruga, explica que ainda no que se refere às causas são várias as hipóteses, desde doenças, erros de navegação, mas nunca é comprovado. Segundo a ONG, nos últimos 25 anos foram registados mais de 70 arrojamentos de cetáceos na Boa Vista, tornando a região mais afetada de todo o arquipélago. O que acontece aqui muito na Boa Vista é estes arrojamentos em massa de uma espécie específica, que é a baleia piloto, que é uma espécie bastante social, e então quando um vai, os outros tendem a seguir atrás. E é nestes casos que se torna um bocadinho mais crítico, porque podem arrojar 20, 30, 40 animais, então o processo envolve muita gente, tempo, força, então é sempre um bocadinho mais complicado nestes casos. A formação vai servir para reforçar as capacidades de resposta e intervenção. Os participantes terão a oportunidade de familiarizarem-se com os materiais adquiridos para facilitar o processo de devolução dos cetáceos ao mar. Os animais, quando eles vêm andar à costa, eles por vezes acabam por ficar de lado, eles perdem um bocadinho o seu equilíbrio. Então, para garantir que eles depois conseguem restaurar esse equilíbrio e depois seguirem em frente, continuarem com a sua vida, é preciso dar um momento em que temos que mantê-los numa posição vertical. Então, este equipamento, o pontão, vai ajudar a essa questão, a mantermos os animais de uma forma segura, tanto para o ser humano como para os animais, e dar-lhes tempo para eles restaurarem este equilíbrio para depois futuramente conseguirem nadar e continuarem. Participam na formação especializada sobre arrojamento de cetáceos ONGs que trabalham na conservação e proteção das espécies na ilha, bombeiros, polícias, Ministério do Ambiente, entre outras instituições. E a Ilha do Maio foi oficialmente reconhecida como Reserva Mundial da Biosfera pela Unesco em outubro de 2020. E hoje, após os primeiros 5 anos, as opiniões divergem em relação aos ganhos que a ilha teve com esta distinção. Algumas pessoas entrevistadas pela Rádio Cabo Verde acham que se deve trabalhar mais a questão da divulgação para que as pessoas possam sentir e ver a ilha que agora tem um selo internacional. O José Carlos Varela falou com vários baenses. Esta distinção foi concebida durante uma conferência virtual do programa Homem e Biosfera, que aprovou a candidatura da Ilha do Maio juntamente com a Ilha do Fogo. A nomeação representa um marco histórico para Cabo Verde, destacando o valor ambiental, cultural e o potencial de desenvolvimento sustentável dessas duas ilhas. A distinção pela Unesco reconhece áreas com ecossistemas únicos e bem preservados, onde há um equilíbrio entre a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento das comunidades locais. No caso do Maio, a ilha é considerada um dos últimos refúgios de habitats bem preservados em Cabo Verde, tanto terrestres como marítimos. A classificação valoriza a riqueza natural, a serenidade das paisagens e o modo de vida sustentável das comunidades locais. A ilha destaca-se ainda por suas praias virgens
ambiente tranquilo e atividades de ecoturismo como mergulho, pesca desportiva e cavalgagem. Esta distinção aconteceu em outubro de 2020 e com a duração de 10 anos. Ora, envolvidos os primeiros 5 anos, a nossa reportagem quis ouvir a percepção das pessoas sobre esta distinção e se pode notar alguns ganhos com a atribuição deste selo. Infelizmente andamos muito pouco e isto dado a contribuição quer da Câmara, quer do Governo. O que falta para ser implementado é uma comissão executiva para executar a reserva de biosfera. Bom, a minha opinião, primeiramente, acho que poucas pessoas na MEI têm conhecimento de título de reserva de biosfera. Acho que algumas pessoas sabem, mas tem eu também que não quer saber de aquele título. E também, na minha opinião, acho que na MEI que muda teu coisa. Para mim, ele é um título que está valorizando aquele local. Se tem um produto local, ele terá mais valor naquele produto, está atrair turismo. Acho que não ainda ele quer trazer ganhos a nível de ilha. Bom, como cidadão de Sarta vive também desde a altura que maio foi designado como reserva de biosfera. Bom, tem sido até hoje alguns passos importantes ali na Ilha do Maio. Hoje há várias entidades que fazem conjunto de apresentações na comunidade. Uma Fundação Maio Biodiversidade. Também tive atividades também no âmbito do programa Maio 2025, com diferentes parceiros. Tem Sarta apresenta aquilo que é a importância desse selo de reserva de biosfera. E a apreciação que a gente está a fazer é que Ilhas tem Sarta tem alguns ganhos, sem dúvida, mas que já devia ter mais ganhos, que pessoas estavam mais engajadas naquele tema que é a Reserva Mundial de Biosfera. Já não sabemos, o Maio foi elevado a essa categoria, como de biodiversidade que ele tem através de marinha e terrestre, e também de entregação de atividades com a comunidade em si e de meios que também levam maior subsídio de desenvolvimento na ilha. Recordar que existe uma comissão local formada por instituições de diversos ramos, em que a Câmara Municipal é presidente desta comissão. Tentamos ouvir a Câmara para um pronunciamento, mas sem sucesso. E técnicos nacionais ao nível do património cultural e musealização participam numa formação de 5 dias em matéria de inventário e digitalização de acervos. A iniciativa encerra um ciclo de formações realizadas este ano no quadro do programa Acerca, apoiado pela Cooperação Espanhola. Da perspectiva da Presidente do Instituto Nacional do Património Cultural, a formação servirá, entre outros aspectos, para um melhor aproveitamento das novas tecnologias e a gestão dos acervos museológicos nacionais. A Miriam Lopes dos Santos assina o trabalho. A formação em inventário e digitalização de acervos para técnicos ligados ao património cultural e museus, com o suporte da Cooperação Espanhola, significa um fortalecimento das competências técnicas nacionais na matéria, como defende a presidente do IPC, Ana Samira Silva. Esta formação não representa apenas o culminar das 4 iniciativas que foram financiadas por este programa este ano, mas representa também um fortalecimento das nossas competências técnicas no setor museológico. Quando eu falo de nossas competências técnicas, eu estou a falar das competências técnicas a nível nacional, já que a iniciativa também implica profissionais de outras estruturas museológicas, de outras iniciativas, portanto, o que nos faz acreditar que esta formação, portanto, contribui para o reforço das capacidades a nível nacional no contexto da gestão dos museus e a conservação dos acervos. A massificação do acesso aos conteúdos dos museus é outro objetivo apontado pela Presidente do Instituto do Património Cultural, Ana Samira Silva. Esta formação em si reveste-se de uma importância crucial, porque nós estamos agora emaranhados por esta dinâmica das novas tecnologias e o setor dos museus não fica alheio a esta dinâmica, muito pelo contrário, tem que aproveitar todas as oportunidades que as novas tecnologias nos propõem para, portanto, criarmos melhores condições de acesso aos museus, melhores condições de gestão dos acervos e das coleções e, bem assim, massificar e democratizar o acesso das coleções, portanto, ao público em geral, para que o museu possa cumprir efetivamente
o papel de espaço de educação, de conhecimento sobre, portanto, o património cultural, no caso específico, o património cultural de Cabo Verde. A presidente do IPC falava no arranque da formação em inventário e digitalização de acervos pela via online, uma vez que se encontra no exterior a participar de uma conferência geral da Unesco. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio Cabo Verde quando são 13 horas mais 21 minutos e a diretora da televisão de Cabo Verde considera que o processo disciplinar movido pelo Conselho de Administração da RTC contra ela é pura vingança, perseguição e ódio pelo facto de ter impedido a intromissão do Conselho de Administração na gestão de conteúdos da televisão pública. Entretanto, o presidente do Conselho de Administração da RTC nega que o processo disciplinar tenha qualquer relação com o trabalho jornalístico, conforme apurou o Isentão dos Reis. Através de um comunicado assinado pela Presidente do Conselho de Administração, Karina Miranda, explica que o processo disciplinar à diretora da televisão de Cabo Verde não tem nenhuma relação com o trabalho jornalístico nem com a liberdade editorial da edição da estação pública. A dirigente começa por lembrar que o Conselho de Administração dirige e organiza toda a empresa, dizendo que a direção da TCV também faz parte da empresa. Karina Miranda esclarece que o processo disciplinar contra a diretora da TCV foi decidido no quadro das suas competências legais e que diz respeito a questões de gestão interna e de funcionamento da RTC. A PSA afirma ainda que o processo foi conduzido por um instrutor externo e que a trabalhadora teve oportunidade para se defender e que foi observado os princípios legais. No comunicado assinado ainda pela Presidente do Conselho de Administração, Karina Miranda, reitera que a liberdade de imprensa e a independência editorial são princípios fundamentais que sempre foram respeitadas pelo atual Conselho de Administração. Quanto ao posicionamento da Associação Sindical dos Jornalistas, Karina Miranda entende que o sindicato devia procurar informações junto da empresa para evitar tirar conclusões erradas. E hoje, em comunicado, a diretora da televisão de Cabo Verde, Dina Ferreira, explica, ou melhor, expõe um conjunto de factos que, segundo diz, estão na base do processo disciplinar movido contra ela e que resulta na suspensão e perda de salário durante 45 dias. Segundo a diretora, no dia 18 de julho, a Presidente do Conselho de Administração e o administrador para a área técnica contratualizaram um programa de fórum editorial da TCV num contrato que estipulava a emissão semanal durante um ano, num total de 52 episódios de um programa com custo de 70 mil escudos a cada episódio para ser divulgado na televisão pública, e alega que a assinatura do contrato decorreu sem conhecimento da direção da TCV. Uma semana depois, o administrador, que estava a substituir a PSA, terá enviado um e-mail à direção da TCV apresentando o contrato com facto consumado e o programa pronto para ser emitido. A diretora alega que, na tentativa de diálogo, tinha apelado ao bom senso, informando que iria pedir um parecer junto da Autoridade Reguladora para a Comunicação Social, caso o Conselho de Administração continuasse a insistir na divulgação do programa, e que o PSA teria reagido dizendo que a iniciativa do Conselho de Administração era transparente e que tinha respaldo no contrato de concessão. E que, na sequência, a direção da TCV pediu o parecer no dia 24 de julho por alegada interferência do Conselho de Administração na esfera de conteúdos da estação. Na sequência da queixa da ARC, no dia 28 de julho, a direção voltou a pedir um parecer à ARC por alegada ingerência do Conselho de Administração na grelha de programação pelo facto do Conselho ter impedido a realização de um programa a partir de Tarrafal de Santiago, alegando sem custos para a empresa. Um outro facto apontado pela diretora da TCV para a abertura do processo disciplinar, segundo a nota assinada pela diretora da televisão de Cabo Verde, Bernardina Ferreira, prende-se com uma nota da direção da televisão pública na página do Facebook da RTC em apoio à jornalista Rosana Almeida, que estava a ser atacada na praça pública na sequência de um trabalho realizado. O Conselho de Administração terá mandado retirar a nota e o Conselho terá
usado também este argumento para sustentar o processo disciplinar. Na sequência da proibição da realização do programa, a partir de Tarrafal de Santiago, a ARC aplicou uma multa a 350 contos à RTC por interferência do Conselho de Administração nos conteúdos da estação. Motivo também que pesou no desfecho do processo disciplinar, alega a diretora da TCV. Bernardina Freire conclui que o processo disciplinar contra si foi feita por maldade, perseguição e tentativa de silenciar um profissional que tentou fazer o seu trabalho cumprindo a lei. Bernardina Freire reitera ainda que a direção da TCV não cometeu nenhum erro ou delito disciplinar. De referir que o Conselho Independente da RTC deverá reunir, segundo informações do seu presidente, amanhã para ter um posicionamento sobre este assunto. Então, vamos aguardar até amanhã para ver o que é que pode acontecer. Tudo pode acontecer, inclusive nada. E o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, acusou a Rússia e a China de realizarem testes nucleares de forma escondida durante uma entrevista para a rede de televisão CBS. O líder americano continuou afirmando que a Coreia do Norte e o Paquistão também realizam testes nucleares e na semana passada ordenou que os Estados Unidos da América retomem as atividades nucleares após 33 anos de hiato. A decisão de Trump de retomar os testes surge num momento de crescente preocupação com o desenvolvimento de novas armas nucleares por potências mundiais. A Rússia recentemente apresentou suas duas novas armas estratégicas, um drone submarino e um outro míssil de cruzeiro. Entre 1945 e 1996 foram realizados mais de 2.000 testes nucleares globalmente, sendo 1.032 pelos Estados Unidos da América e 715 pela antiga União Soviética. Desde então, apenas a Índia, Paquistão e Coreia do Norte realizaram testes conhecidos, totalizando 10 detonações. A retoma dos testes nucleares pelos Estados Unidos da América levanta preocupações sobre uma possível nova corrida armamentista. Além disso, a medida retoma preocupações com os riscos ambientais e urbanos associados. Históricos testes realizados no Pacífico e também no Ártico causaram danos significativos a milhões de pessoas, suas colheitas e ao meio ambiente devido à contaminação radioativa. E os ministros das Relações Exteriores de 8 países predominantemente muçulmanos reuniram-se hoje em Istambul, na Turquia, para discutir a situação em Gaza. O encontro ocorre pouco mais de 3 semanas após a entrada em vigor do cessar-fogo em Gaza. Para a Turquia, país anfitrião, o objetivo é tanto contribuir para a manutenção do cessar-fogo quanto reafirmar o seu papel na questão. Do ponto de vista da Turquia, o evento reflete o desejo do país permanecer um ator fundamental no processo. E o presidente do país, Recep Tayyip Erdogan, está empenhado em manter este papel, mas Israel está fazendo todo o possível para limitá-lo, principalmente ao se recusar a permitir que soldados turcos participem da força internacional encarregada de garantir a segurança de Gaza. E pelo menos 87% dos moradores em favelas disseram apoiar a mega operação que fez mais de uma centena de mortos no Rio de Janeiro, Brasil. A aprovação desce para metade, junto do resto da população do Rio de Janeiro, apesar da maioria continuar a ser a favor. A avaliação dos moradores do Rio de Janeiro sobre a mega operação, que fez mais de uma centena de mortos, é positiva. E segundo uma sondagem publicada pelo Instituto Datafolha, 57% dos moradores da cidade e da região metropolitana avaliaram como um sucesso a mega operação contra o Comando Vermelho realizado nos complexos da Penha e do Alemão. Quando questionados sobre quem eram os mortos, 50% disseram acreditar que a maioria era composta por criminosos, 31% afirmaram que todos eram bandidos, 4% disseram acreditar que os criminosos eram minoria e apenas 1% considerou que nenhum deles estava envolvido em atividades ilegais. Outros 13% não souberam responder. A aprovação desce bastante junto do resto da população do Rio de Janeiro, apesar da maioria continuar a ser a favor. 55% dos cidadãos cariocas aprovam a intervenção da polícia, enquanto 40,5% são contra a ação das autoridades e 4,5% não responderam. A nível nacional, em todo o Brasil, mais de 80% dos moradores de favelas de outras cidades também aprovaram a ação. E quanto à população geral, que não mora em favelas, a aprovação cai para 51,8%. Mega operação policial no Rio de Janeiro, que deixou mais de 100 pessoas mortas. E alcançamos já o Equador da hora 13, o mesmo é dizer, já temos 3 horas mais 30 minutos. Na reta final deste jornal, vejamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo no arquipélago. Pela via marítima, normalmente a esta hora temos os aparelhos da TAP que vêm para o arquipélago e que seguem depois a viagem para Lisboa. Deixa-me apenas aqui
atualizar para poder então partilhar essas informações com o amigo ouvinte. Para já não temos ainda neste momento daí o aparelho a fazer o voo de regresso, tendo em conta a mudança do horário. Então ainda neste momento os aparelhos devem estar aqui nos diferentes aeroportos para onde vieram antes, por volta das 11, meio-dia. Pela via marítima, o que temos neste momento a navegar é o Liberdade, que vai alcançar neste momento o extremo sul da ilha de São Nicolau, partiu do Porto Arfalveia em direção ao Porto da Palmeira, na Ilha do Sal. É expectável então que dentro de sensivelmente 6 horas e meia o Liberdade esteja no Porto da Palmeira, na Ilha do Sal. O Crioula está no extremo sul, está no Porto de Furna, na Ilha Brava, depois irá a Val dos Cavaleiros e para finalmente vir aqui por noitar no Porto da Praia, onde deverá chegar por volta das 20 horas desta noite. E falamos agora do movimento das marés, bem como nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, além de outras informações. Para esta segunda-feira, 3 de novembro, o sol despontou às 6 horas 30 minutos mais 32 segundos, o pôr do sol será às 18 horas 4 minutos e 36 segundos. A lua está na fase gibosa crescente, sai pelo leste a meio da tarde às 16 horas mais 26 minutos. E a primeira baixa-mar do dia aconteceu às 10 horas e 38 minutos, e a seguinte será às 22 mais 52 minutos. E a primeira praia-mar aconteceu de madrugada às 4 horas e 19 minutos, e a seguinte será às 16 horas mais 52 minutos. Os dados apontam que hoje poderá ser um bom dia para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 17 horas e 48 minutos até às 19 horas e 48 minutos. Para amanhã, terça-feira, a primeira baixa-mar será às 8 horas e 8 minutos, e a seguinte às 20 horas mais 12 minutos. E a primeira praia-mar ao bar e 30 minutos, e a seguinte às 14 mais 28. E os dados apontam que hoje pode ser um dia regular para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 21 horas e 50 minutos até as 23 horas e 50 minutos. E já temos 13 horas e 32 minutos. Recordemos os títulos. Dissemos que o queijo do Maio está suspeito de ter provocado intoxicação alimentar. O delegado da saúde da ilha não confirmou. As produtoras estão chocadas com a suspeita. Nova Gara Marítima do Mindelo deve ser executada em 8 meses e deverá custar pouco mais de 60 mil contos. O presidente dos Estados Unidos acusa a Rússia e China de realizarem testes nucleares de forma escondida e ordena a retoma dos testes nucleares por parte dos Estados Unidos da América. A operação policial em 2 favelas do Rio de Janeiro deixa mais de 100 pessoas mortas. Pesquisas mostram que pelo menos 87% dos moradores em favelas disseram apoiar a mega operação da polícia. E foi assim o Jornal da Tarde com o Anatólio Lima. Os títulos serão de regresso às 14 com o José António dos Reis. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.